Seja bem-vindo ao canal da Comunidade Batista do Bueno. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Hoje vamos seguir Mateus 25. Você está pronto para se encontrar com o Senhor Jesus? E falar sobre isso, diante da experiência recente, eu não tenho dúvida das coisas que eu realmente penso. O cristão, ele precisa aprender a dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate. Nós precisamos estar prontos para dizer isso. O único arrependimento que eu e você podemos carregar nessa vida é de não ter começado antes a servir a Deus. Qualquer outro arrependimento não procede do Senhor. E Mateus 25 nos ensina sobre isso. Termos uma ardente expectativa da volta de Cristo Jesus. Vamos ler a palavra e depois vamos estudar esse capítulo nesta manhã. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as suas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e compre óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2, e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles, e então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos, imediatamente a negociar com eles, ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se, o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: o Senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também o que tinha recebido 2 talentos, disse:
O Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim, o que tinha recebido 1 talento disse: sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, fiquei com medo e escondi o seu talento na terra. Aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei? Então você devia ter entregue o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Portanto, tirem dele o talento e deem ao que tem 10, porque a todo o que tem mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se sentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Enfermo e me visitaram. Preso e foram me ver. Então os justos perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome e lhe demos de comer? Ou com sede e lhe demos de beber? E quando foi que vimos o Senhor como forasteiro e o hospedamos? Ou nu e o vestimos? E quando foi que vimos o Senhor enfermo ou preso e fomos visitá-lo? O rei respondendo lhe dirá: em verdade lhes digo, que sempre que o fizerem a um destes pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome, e vocês não me deram de comer. Tive sede, e vocês não me deram de beber. Sendo forasteiro, vocês não me hospedaram. Estando nu, vocês não me vestiram. Achando-me enfermo e preso, vocês não foram me ver. E eles lhe perguntarão: quando foi que vimos o Senhor com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não o socorremos? Então o rei responderá: em verdade lhes digo, que sempre que o deixaram de fazer a um destes mais pequeninos, foi a mim que deixaram de fazer. E estes irão para o castigo eterno, porém os justos irão para a vida eterna. Oremos. Pai Celeste, obrigado, Senhor, pela Tua santa palavra, obrigado pelo privilégio que temos, ó Deus, de lê-la publicamente e ouvirmos, ó Deus, os Teus escritos sagrados, e nesta hora, ó Deus, meditar, ó Deus, na Tua palavra. Que nossos corações, ó Deus, verdadeiramente estejam sensíveis e dispostos a ouvir, compreender, para que assim possamos praticar a Tua palavra em nosso dia a dia. Que eu venha anunciar, ó Deus, somente dos Teus secretos sagrados, ó Pai. E que nada, ó Deus, venha ser da carne ou da minha mente, mas que tudo venha ser de fato para a edificação de cada um dos meus irmãos e irmãs nesta manhã. Usa-me, ó Deus, na força do Teu Espírito, para a Tua honra e para a Tua glória, no precioso nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Vamos recapitular o capítulo 24
nos diz claramente sobre o que vai anteceder esse momento da volta de Cristo. E nós vimos no estudo sobre os acontecimentos. E vimos também que, como igreja, nós não devemos ter medo ou ficarmos nutrindo algum tipo de pavor sobre esses acontecimentos. Agora, no capítulo 25, nós vemos que Jesus tem uma preocupação central. E a preocupação central é sobre o propósito da vida dos seus discípulos. A preocupação central de Cristo Jesus é de fato fazer com que aqueles que o sigam de fato com propósitos bem definidos em suas vidas. Para isso, ele usa as parábolas para esclarecer aqueles discípulos. E ele usa fatos cotidianos daquele povo, as festas de noivado, a aguarda daquele momento, daquela festa das núpcias. Ele usa essa expressão muito pitoresca do Senhor, do dono, daquele que investe na vida do outro, e usa também aquela realidade sobre os talentos e principalmente ele nos mostra sobre o julgamento de todas as nações. Ele nos mostra então que nós devemos estar preocupados com 3 realidades sobre a nossa vida: a vigilância, sobre a nossa fidelidade e sobre a expressão do amor próprio. Nesse momento que nós estamos vendo, Jesus está agora preparando essas pessoas para a crucificação. Nos próximos instantes, nós vamos ver que o plano de assassinato de Jesus Cristo já vai ser colocado em prática. Próximo domingo veremos isso. As parábolas nos mostram claramente que Jesus ele tem um propósito com aqueles discípulos. Ele não quer que eles se percam. Eles não querem que eles se percam na sua vida cotidiana. Ele não quer que as pessoas se percam do propósito essencial de suas vidas. Ele nos adverte nesse texto sobre 3 tipos de julgamento: o julgamento das bodas, o julgamento do trabalho, o julgamento da vida. A gente poderia colocar sobre o julgamento dos nossos sonhos em relação às bodas, sobre o casamento. Nós podemos colocar sobre o julgamento do que nós realizamos na nossa vida laboral. Ele coloca sobre o que nós fazemos de fato no âmago do nosso ser, da expressão do nosso viver, da nossa intimidade, do nosso cotidiano. No primeiro caso, então, ele está nos mostrando sobre o sonho do casamento, que aquelas noivas, como elas estavam ali, diante dos seus sonhos. Algumas prudentes, outras imprudentes. No aspecto do trabalho laboral, ele nos mostra 3 indivíduos, 2 extremamente dedicados e um que está paralisado, com medo diante da realidade da vida. Sobre a questão da intimidade, sobre a vida privada, sobre os sentimentos diante da vida, ele nos mostra que de fato, como que você está expressando isso? Como que você está vivendo a sua vida? Nos 3 casos, nós precisamos refletir, nós, homens e mulheres do século 21, sobre todo o complexo do nosso viver. Porque muitas vezes nós estamos acreditando nisso que se figura ser esse materialismo, esse individualismo, esse hedonismo que as pessoas tanto buscam, de sonhos para si próprios, sonhos em si mesmados. Sobre essa aplicação que temos muitas vezes ao nosso projeto laboral, ao nosso trabalho, em detrimento daquilo que de fato deveríamos estar realizando com as nossas vidas, que é a implantação do reino de Deus. Jesus ele vai mais profundamente e diz que sobre o nosso dia a dia, se nós realmente vivemos só para nós,
Se eu estou preocupado só com o meu umbigo, só com o meu bem-estar, ou se eu me preocupo com os que estão ao meu redor. E nesse ambiente dos que estão ao meu redor, ele usa questões práticas. A fome, infelizmente o nosso país hoje é assolado pela fome. Semana passada nós distribuímos 243 cestas básicas lá no Jardim dos Ipês. Levamos roupas. Os relatos do pastor Edivaldo no domingo foram que famílias foram agradecer a ele chorando porque não tinham o que comer dentro de casa. Porque nós temos um governo populista que diz que vai sustentar as pessoas, mas ninguém se sustenta com R$600. Um governo populista que tenta iludir as pessoas, eu vou dar gás de cozinha para você, e infelizmente a mentalidade inculta deste país não se vê que está cada vez mais sendo escrava de um governo perverso, que o próximo ano todos nós sofreremos com o aumento dos impostos que nós estamos sentindo já em nossas vidas e que vai aumentar ainda mais. Ele ainda usa sobre aquele que estava preso, sobre o que estava enfermo. Será que nós estamos realmente preocupados com isso? Eu me preocupo. Quando se descobre 129 milhões em um contrato de um ministro, e essa semana a gente sabe que uma pessoa morre porque não tem UTI na cidade para ser atendido. 129 milhões, queridos irmãos, dava para abrir muitas UTIs. Uma mesada desde o início desse governo para 300 mil reais para um filho de um presidente. Dinheiro tirado de pensão. Nós precisamos entender, queridos irmãos, que o nosso papel como cristãos é um papel muito sério. Não é um papel que nós podemos desconsiderar esses descabidos, esse descalabro. Ontem nós estivemos junto com o Emuná, lá na Cristolândia Águas de Meribá. Lá está com 7 internos, nós temos lá uma equipe de 4 missionários, e fizemos a visita, conhecemos aquelas mulheres. Temos uma mulher que veio do Maranhão, está ali recebendo o tratamento, outra que veio de Uberaba, outras que vieram do interior do nosso estado, sendo acolhidas, orientadas, e uma delas testemunhou: aqui eu verdadeiramente estou mudando de vida. Tinha uma outra que estava tão feliz, virou e falou assim: aqui eu encontrei a verdadeira dignidade da vida. Querido irmão e querida irmã, você sabe que nós, batistas brasileiros, neste ano, nós conseguimos livrar mais de 2.500 pessoas das ruas, através do projeto Cristolândia. Mais de 2.500 pessoas foram recolhidas com o dinheiro da oferta missionária, com o dinheiro dos dízimos das igrejas. Nós precisamos entender que, como cristãos, nós temos a responsabilidade do nosso dízimo, mas temos a responsabilidade da nossa oferta missionária, porque esses recursos servem para o resgate de vidas. Queridos irmãos, Jesus desafia a nós olharmos não apenas uma espiritualidade esotérica, não é isso, intimista. Há uma espiritualidade que olha a vida como um todo, uma espiritualidade que vai além de 4 paredes, que vai além do nosso bem viver.
Quando nós estamos estudando nesta manhã esses desafios, queridos irmãos, nós precisamos entender alguns aspectos. Primeiro delas, quando ele está falando as 10 virgens, essas 10 virgens representam pessoas que estão aguardando a vinda de Cristo. E a pergunta para você é: você está aguardando a vinda de Cristo? As mulheres têm esse desejo maior do casamento. Elas sonham a entrada de noiva, sonham com as coisas. Os homens, eles não sonham tanto com a cerimônia, né? Os homens sonham com depois da cerimônia, se é que me entendem. Os homens não sonham tanto com a cerimônia, as mulheres sonham mais com a cerimônia. Tanto é que é cheio dos detalhes essas coisas. Por isso que ele usa essa figura, mas a representatividade é essa expectativa do noivo. Querido irmão e querida irmã, essa foi a minha 4ª experiência de passar na beira do vale da sombra da morte. Outras já foram piores. Essa foi mais de leve, mas essa foi produziu muita ansiedade, sabe, Rodrigo? Me deu muita ansiedade, mais do que as outras. Que as outras foi de supetão, essa não, essa foi assim, tem um probleminha. O probleminha está piorando. Tem que fazer mais um procedimento. Aí tem que fazer mais um procedimento. Aí essa expectativa, é bom uma coisa quando é de supetão, né? As outras foram de supetão, uma pedra que cai, a pessoa que você sofre agressão no meio da rua, essas coisas assim, já passei por isso, né? Mas um assalto que te enfia um revólver na tua cabeça, essas coisas eu já passei na vida. O depois foi ruim, porque aí veio pânico, veio ansiedade, não querer sair na rua, não querer andar e tal, essas coisas. Mas essa ansiedade veio antes, porque ela foi assim, deu um probleminha. O probleminha é um pouquinho mais grave. Aí eu falo, onde que vai parar esse negócio? Não, agora tem que fazer mais um negócio. Aí tem que fazer mais um negócio, passou 3 meses. Mas foi bom, eu comecei com 104 quilos, já estou com 95. Vou baixar mais, amém, igreja? Amém? Tem que emagrecer agora, né? Mas aqui, queridos, nós estamos vendo que nós precisamos ter uma expectativa da volta de Cristo. Às vezes a gente tem ansiedades pelos problemas e nós não temos a ansiedade da volta de Cristo, que é a boa ansiedade. Amém, irmãos? Você já acordou, seja sincero comigo, você já acordou um dia e fez a seguinte oração: é hoje, Senhor. É hoje o nosso grande encontro. É isso que a parábola das 10 virgens está dizendo para mim e para você. É hoje que eu vou me encontrar com o Mestre. E todos nós que estamos aqui respirando hoje, nós não sabemos se amanhã assim estaremos. Então deveríamos ter um desejo do grande encontro de Cristo Jesus. Quando eu estava indo para fazer o procedimento, eu falei para a Soraya, Soraya, está tudo organizado. Então a senha está lá em casa, está arrumadinho e tal, qualquer dúvida, está tudo certinho. Tem um seguro de vida, tem o pagamento da pasta, está tudo em dia, está lá, tem tal e tal opção para me enterrar, está tudo resolvidinho, tudo tranquilo. Vai ter pensão tal, vai ter as coisas tal. A gente tem medo de falar essas coisas. O cristão não pode ter medo de falar essas coisas. O cristão tem que estar pronto para partir, amém, irmãos? Amém? Amém, irmãos? Você tem que estar pronto para partir. Porque a minha vida não é aqui, nem a sua vida é aqui. É isso que está dizendo as 10 virgens. A nossa vida não é aqui. Fala comigo, a minha vida não é aqui. Agora fala com fé.
A minha vida não é aqui. Não, fala agora igual o torcedor do Flamengo estava para ganhar do PSG. Vamos lá. A minha vida não é aqui. Eu não temo a morte. Eu não temo a morte, porque Jesus ressuscitou. Glória a Deus. Nem eu, nem você devemos temer a morte. Agora, o alerta é: a vigilância não pode ser emprestada. Por isso que a nossa fé não é transferível geracionalmente. Ela é uma decisão pessoal. As prudentes, porém, levaram azeite em vasilhas juntamente com as suas lâmpadas. A verdadeira fé, ela não é transferível. Como eu queria. Pega um pouquinho de sangue aqui, coloca na vida de cada um. Como eu queria. Passa um negócio lá, igual o pastor lá da outra igreja, o chapeleiro lá, né? Passa a toalhinha lá, enceba a toalhinha e leva para casa, que você vai estar guardado. Cara, ia ser mais fácil, mas não é assim. Não tem relíquia nenhuma que Jesus deixou. Ele não foi lá e não orou sobre o Rio Jordão e falou: agora essa água aqui, você pega ela e leva para sua casa. Não. Ele não foi lá no Monte Sinai, orou e falou: agora essas pedras aqui, você pega e leva encantamento para tua casa. Não. É uma fé pessoal. Cada discípulo precisa cultivar sua própria fé. A fé é uma semente que você precisa alimentá-la com oração, com a palavra, com o jejum, com a comunhão dos santos. Se você não alimentar a sua fé, morre. Se você não alimentar, Cristo chega. Aí eu não estou preparado. As imprudentes têm que sair de madrugada para encontrar um local para que venda azeite para elas. E aonde que vai encontrar o azeite? Aprenda uma coisa comigo nesta manhã. Vida espiritual não se improvisa. Você pode falar comigo? Vida espiritual não se improvisa. Ou você tem, ou você não tem. Ou você é disciplinado, ou você não é. Ou você aprende a Bíblia, ou você não vai aprender. Cristo vem, Cristo volta, e a tua lamparina está apagada. E a tua fé está apagada. Porque você não alimentou na hora que deveria alimentar. Cultive uma intimidade com Deus verdadeira, todos os dias. Segunda lição desse texto: aparência religiosa não substitui vida espiritual. O segundo versículo diz assim: mas as imprudentes disseram às prudentes: deem-nos um pouco do azeite de vocês. As virgens imprudentes tinham as lâmpadas, mas não tinham azeite suficiente. A fé delas acabou no primeiro embate. A fé delas acabou, como os muitos casamentos estão acabando aí. Muitos casamentos têm acabado aí, por quê? A incompatibilidade de gênero. Não, é falta de humildade, vamos ser sinceros. Falta de humildade. Falta de temperança, falta de domínio próprio, falta do Espírito Santo de Deus dentro de casa, falta do culto doméstico, falta de jejuar, falta de joelho. Agora na vida espiritual não, meu querido irmão. As experiências da vida, as dificuldades da vida, elas servem para fortalecer a nossa fé, amém, irmãos? Eu saio mais fortalecido desse processo.
eu saio mais firme com Cristo Jesus. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu fui fazer o velório de uma mãezinha, e no final, chegou uma filha, ela virou e falou assim: acabou minha fé aqui, pastor. Eu achei que Deus tinha poder para curar minha mãe, Deus não curou minha mãe, então acabou minha fé, a partir de hoje eu não quero mais saber de Deus. Eu virei e falei para ela assim: mas agora que você precisa mais de Deus, você não vai buscá-lo? Você deveria pegar o exemplo da sua mãe, de quando ela descobriu que estava com câncer, e ela virou e falou assim: eu permanecerei fiel, orando e buscando a Deus. A sua mãe chamou a igreja, toda semana nós estávamos lá, na sua casa, orando junto com a sua mãe. Na hora que ela mais precisou, ela buscou a Deus. A sua mãe nunca disse nada contra Deus, mas ao contrário, ela afirmou cada vez mais: eu estou firme com Cristo Jesus. Eu falei para aquela filha: é tão interessante que nesse processo eu aprendi mais sobre Cristo com a sua mãe, e você desaprendeu tudo diante do processo. O que está fazendo? O que está acontecendo na sua vida que está minando a sua fé em Cristo Jesus? Ao invés de fortalecer mais a sua vida. As prudentes, elas estavam preparadas. O cristão está preparado a tempo e fora de tempo. Amém, irmãos? Amém? Quando eu casei com a Soraya, eu pensei assim: eu sou pastor. Se eu me ausentar, como que ela vai ficar? Nos primeiros 6 meses, eu fui lá no banco e fiz então um seguro de vida. Se eu me ausentar, ela vai ter um seguro de vida. Primeiro dia que eu fui falar isso com ela, gente, ela pulou dessa altura. Você não pode pensar nessas coisas. Aí passou 6 meses, teve uma família que faleceu, e não tinha onde enterrar, não tinha como resolver. A igreja que acudiu, eu falei assim: eu não posso passar por isso, não posso deixar a Soraya fazer para ir por isso. Aí fui lá e fiz um planinho desses funerários e tal. Aí ela virou e falou assim: cara, você está se preparando para morrer por quê? Eu virei e falei assim: porque a gente está vivo. Para morrer basta estar vivo, irmão. Seja prudente, amém, irmãos? Prudente. Você é homem, seja prudente. Na sua ausência, o que você está deixando para sua esposa? Problema ou um alívio? Para ela conseguir manter a casa, a vida. Prudência. Prudência, novamente, não nos leva a improvisar diante dessa vida. Então, irmão, está ganhando nas vacas gordas. O que José fez lá no Egito? Ele acumulou. Fala comigo, ele acumulou. Ele acumulou, não acumulou? Nas vacas magras, o que ele tinha serviu para as vacas magras. Eu e você passamos por tempos de vacas gordas e vacas magras. Precisamos ser prudentes. Terceira lição desse texto: Deus espera fidelidade, não comparação. Mateus 25, 21, ele fala: muito bom, servo bom e fiel, porque foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. O elogio não é pela quantidade produzida, mas pela fidelidade com aquilo que Deus havia lhe dado. Você tem sido fiel com o que Deus tem lhe dado? Você tem sido fiel com seus dons? Você tem sido fiel com o seu tempo, com seus recursos? Então, o seu dom, o seu tempo, os seus recursos são para a glória de Deus? Ou são para você gastar neste mundo que está passando e que as coisas vão ficar? O reino não se mede pelo sucesso neste mundo.
o reino se mede pelas vidas que alcançamos a Cristo Jesus. Como que você está com os seus talentos, com a sua vida, com o seu trabalho, com os seus projetos? Tudo isso é para a glória de Deus? Tudo isso é para o engrandecimento do nome de Cristo Jesus? Vivemos tempos difíceis? Sim. A igreja está sendo perseguida? Sim. No Brasil? Também. Cristãos podem se manifestar livremente? Não. Perversos se manifestam e nada acontece com eles? Sim. Então isso requer de mim e de você ainda mais preparo, ainda mais dedicação, amém? Agora, se Deus lhe confiou um dom, tem te confiado tempo, sabedoria, inteligência, use para o reino de Deus, use para a glória de Deus. Quarto, medo paralisa o chamado. Tive medo e escondi o seu talento na terra. Uma coisa que o reino de Deus não admite são covardes. No reino de Deus não existe covardia. Existe fidelidade e coragem. Amém, irmãos? Amém? E você é corajoso e fiel a Deus? Hoje, mais do que nunca, requer dos cristãos coragem e fidelidade. O Senhor é fiel. Ele já te nutriu com todos os talentos. Por isso que nós não cremos na teologia da prosperidade. Deus deu 5 para um, 2 para outro, e deu 1 até para aquele que não achou que valeria a pena, Ele deu. Então Deus nos nutriu aqui, a cada um de nós, com os talentos que são necessários. E Ele diz que nós temos competência para gerenciar isso que Ele tem colocado nas nossas mãos. Amém? Então cabe a nós trabalhar. Cabe a nós trabalhar no reino de Deus. E granjearmos o que Deus tem nos confiado. E Ele vai nos sustentar cada vez mais. O servo aqui é considerado mau, não porque ele tentou fazer alguma coisa e deu errado. Ele podia ter chegado lá e falado assim, não, eu tentei, mas eu perdi o dinheiro, não deu certo. Tá bom, pelo menos tentou. Mas aqui, ele agiu mal por não ter agido. E aí vem uma questão para muitos crentes que ficam só esquentando o banco na igreja. Eu não sei falar, eu tenho timidez. Querido, olha o que a palavra de Deus está dizendo. Você pelo menos está orando para Deus te usar? Você pelo menos está orando para que alguém se converta através do seu testemunho, da sua vida? Irmão, essa semana eu doente, descendo lá no elevador, chegou um irmão lá, virou e falou assim, o senhor fez a operação? Foi. E aí, como é que foi? Não, foi tudo bem, Deus está comigo, graças a Deus, Deus me ajudou, minha esposa orou, minha igreja orou. Me explica um pouquinho desse negócio, dessa fé. As pessoas estão nos observando, nós que não estamos tendo coragem, como crentes, de anunciar o evangelho da salvação. As pessoas estão querendo ouvir. As pessoas estão buscando a Deus, precisando. Não enterre seus dons. Não seja acomodado. Deus nos chama a sermos obedientes. Amém, irmãos? Faz assim comigo. Feche os teus olhos, faz a seguinte oração. Obrigado, Senhor, pelos talentos que o Senhor tem me dado. Que o teu Espírito me leve a fazer muito mais para o teu reino, em nome de Jesus. Por último, o amor prático revela o verdadeiro discipulado. Sempre que vocês fizerem isso,
a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizeram. O juízo final evidencia que a verdadeira fé se manifesta com compaixão, justiça, graça e misericórdia. Eu e você somos chamados a este mundo, queridos irmãos, não para aparecer. Nós somos chamados a servir. A servir. Essa sociedade vitimista, essa sociedade de diagnóstico, eu preciso ter algum tipo de problema, eu preciso ter algum tipo de deficiência, eu preciso ter algum tipo de transtorno, nos faz esquecer da bendita mão do Senhor, da bendita graça de Deus sobre nós. Não esqueça isso não, amém? Olha aqui para mim, o Lucas é mais bonitinho que eu, mas vocês olham aqui para mim agora. Mas presta atenção, querido. Deus já te nutriu com tudo o que você precisa. Com tudo. Ele te nutriu para você brilhar neste mundo, amém, irmãos? Para você brilhar. Não brilhar uma luz própria, mas brilhar a luz do mundo, amém, irmãos? Que é nosso Jesus Cristo, amém? Que brilhe Jesus Cristo na tua vida. Que você deixe Cristo Jesus brilhar na tua vida. Assim como a lua não tem como esconder o esplendor do sol, eu e você também não possamos esconder a luz de Jesus a este mundo. Quem tiver fome, quem tiver sede, quem tiver enfermo, quem tiver necessitado, ao teu lado, você é um agente bendito de Deus para resgate dessa vida. Você é um agente de Deus para resgate dessa vida. Eu fui operado na segunda, na terça eu tive alta, na quarta-feira me ligou um pastor de uma das nossas igrejas. Pastor Carlos, eu sei que na sua igreja sempre tem uma cesta básica. O senhor pode ajudar 2 famílias da minha igreja com 2 cestas básicas? Eu pensei que ele estava ligando para mim para dizer assim: ô pastor Carlos, estou orando pela sua vida. Porque todo mundo tem uma síndrome de Dodói, né? Eu estava com a minha síndrome de Dodói. A primeira coisa que o inimigo colocou na minha vida assim: não, esse cara aí você não tem nem que atender. Mas veio o Espírito Santo e falou comigo assim: eu estou no controle. Deus está no controle. Eu falei assim: tem sim, pastor. Pode passar lá e pegar. Não pega só 2 não, pega 5. Eu vou falar para a irmã pegar 5. 5? Eu falei: é 5. Nossa, pastor, então eu vou levar para um irmão que ele está lá no cais tal, que a minha filha passou mal e o irmão falou que não tinha nem o que comer para os filhos. Eu e você somos os agentes de Cristo Jesus para a cura e resgate deste mundo, amém, irmãos? Não é governo, não é partido político, não são as ideologias, é a igreja de Jesus Cristo, que é a luz do mundo e o sal da terra. É a luz do mundo e o sal da terra. É a igreja de Jesus Cristo que tem o verdadeiro amor pelas pessoas, para transformar, para libertar, para curar. Então, nesse ano que vem, eu gostaria de te desafiar a você esperar Cristo enquanto tiver vida, a você se preparar com fidelidade ao Senhor,
a você servir com alegria ao Deus Todo-Poderoso, a entender que a recompensa é do Senhor sobre a tua vida e Ele te dará, que no juízo será provada a verdadeira fé dos nossos corações. Então, não basta esperar, é preciso viver de modo digno do reino. Não basta crer, é preciso servir. Não basta conhecer, é preciso amar. Vamos falar juntos? Não, igreja, que vergonha. Vamos ficar em pé para ficar bem bonito, todo mundo falando junto, bem forte, em nome de Cristo Jesus. Eu terminei com tanta empolgação, recém-operado do coração, e você vai terminar nessa lerdeira. Levanta aí, Marcelo, levanta esses meninos aí, ó. Esses jogadores de futebol tinham que ser os primeiros a levantar. Vamos lá. Não Nesta manhã, nós vimos as 3 lindas parábolas de Jesus. A parábola das virgens prudentes. A parábola dos talentos que não se desperdiçaram. A parábola dos que estenderam a mão. Que eu e você sejamos prudentes, que nós não desperdiçamos o nosso talento e que nós estendamos a nossa mão para a honra e glória de Jesus. Pai, que o Senhor, ó Deus, complete, ó Deus, a Tua palavra em cada coração. E que nossas vidas, verdadeiramente, ó Deus, sejam a luz do mundo e o sal da terra. Que o Senhor nos use para a Tua honra e para a Tua glória. E que ninguém se perca, que ninguém seja imprudente, que ninguém, ó Deus, fique preso em medos e desculpas, mas que todos sirvamos ao Senhor com alegria. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. A mãe do irmão Herbert e o seu esposo, que alegria recebê-los aqui entre nós, passando Natal aqui no Brasil. Deus continue abençoando os queridos irmãos. Que o Senhor nos leve em paz e à noite traga um convidado. Amém, irmãos? Traga um convidado, passa lá no teu vizinho e fala, vamos ouvir uma linda cantata de Natal nesta noite. Jesus é a razão do nosso Natal. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as preciosas e santas consolações do Espírito Santo de Deus te acompanhe hoje e para sempre, até que Ele venha. Amém e amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.